a vantagem que eu tenho é que eu já fui presidente 8 anos. Eu já tive o presidente do Banco Central que eu tirava e que eu colocava a hora que eu quisesse. Não tinha estabilidade, não tinha montado. Era o presidente da República que colocava. Sabe, se ele fosse bem, ficava, se fosse mal, saía. E o Meirelles ficou 8 anos comigo. 8 anos, sem precisar de mandato. Então eu não tenho preocupação com essa coisa de ficar brigando com a taxa de juros. Eu sei que a taxa de juros é um instrumento para você poder, sabe, tentar evitar o excesso de consumo, o excesso de, sabe, e controlar a inflação. Mas peraí, mas a inflação está controlada. A inflação está a 4%, a inflação está dentro da meta. O Brasil tem um colchão de reserva de 355 bilhões de reais, que foi nós que fizemos. Eu e a Dilma. Nós é que fizemos uma reserva para dar estabilidade a esse país. Estabilidade econômica. Sabe? Então, não tem necessidade do juro estar desse tamanho. Não tem. Agora, também o presidente da República não pode ficar brigando com o presidente do Banco Central porque ele foi escolhido pelo presidente anterior. É importante lembrar que ele é presidente do Banco Central do governo anterior. É importante lembrar que ele pensa ideologicamente igual ao governo anterior. E é importante lembrar que eu acho que ele não está fazendo o que deveria ter feito corretamente. Sabe? Não está fazendo, mas de qualquer forma ele tem um mandato. Até dezembro ele é presidente do Banco Central e somente a partir daí que eu vou escolher o meu presidente do Banco Central. E eu vou escolher uma pessoa que seja responsável. E a pessoa que é responsável, o presidente da República não vai ficar dando palpite, baixa o juro, aumenta o juro. Não, o presidente da República tem que confiar que a pessoa está lá, tem competência para fazer as coisas. É isso que a gente tem que saber. E já foi assim, não é nenhuma novidade. Eu não sou um estranho no ninho. Eu sou um cara que já fui presidente 8 anos e fui considerado o melhor presidente da história desse país. Eu deixei meu mandato com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo, que deve ter sido no comitê do meu adversário. Então, para mim não é novidade, as pessoas não têm que ficar levantando dúvida. Você veja, eu brinquei ontem no pronunciamento que eu fiz ontem para o Conselhão. No dia que eu fiz aquela entrevista no UOL, você viu que a manchete do jornal, meia hora depois, depois da entrevista do Lula, o dólar sobe. Vocês viram isso, né? E aí o que aconteceu? Nós descobrimos que o dólar tinha subido 15 minutos antes da entrevista. Eu nem tinha começado a entrevista, o dólar já tinha subido. E ontem eu fiz a denúncia. Por que o dólar está subindo? Porque tem especulação. Tem especulação com derivativos na perspectiva de valorizar o dólar e desvalorizar o real. E o Banco Central tem a obrigação de investigar isso. É isso que eu falei e vou continuar falando. Porque se o presidente da República for eleito e ele não puder falar, quem vai falar? O cara que perdeu? Quem vai falar pelo Brasil? É o presidente do Banco Central? Não, é o presidente da República. Foi eleito para isso. Para falar e falar aquilo que é a linguagem do povo brasileiro. E vou dizer alto e bom som, a taxa de juros de 10,50 é irreal para uma inflação de 4%. É isso. É importante todo mundo saber. Agora, eu não sou do Conselho Monetário Nacional. Eu não sou diretor do Banco Central. Então, isso vai poder melhorar quando eu puder indicar o presidente que vai para o Senado e a gente vai construir uma nova filosofia. Ontem vocês viram que nós reunimos e a gente manteve a meta. A gente manteve a meta porque a gente não quer brincar. Eu digo sempre o seguinte, pode acreditar, Cíntia, pode acreditar, Thalita, eu não brinco com a inflação porque eu vivi a inflação de 80% ao mês. O meu salário desaparecia em um mês. E eu quero que a inflação não coma o salário do trabalhador. Aí você vê, de vez em quando as pessoas falam, mas então o Lula precisa desvincular o salário mínimo da Previdência, porque na hora que aumenta o salário mínimo da Previdência fica dando um rombo. Meu Deus do céu, o mínimo é o mínimo. Por isso é que ele chama salário mínimo. Não tem nada mais baixo que o mínimo. Ora, o que eu estou fazendo? Eu estou dando para o salário mínimo a reposição inflacionária, que é obrigação a gente dar, porque é a recomposição do poder de compra das pessoas, e estou dando a média do crescimento do PIB dos últimos 2 anos.
Então, se crescer 3% esse ano passado, eu vou dar 6% de aumento. Isso hipoteticamente. Tá? O que é o PIB? O PIB é o crescimento da economia feita por todo mundo, feita por vocês, feita por mim, feita pela dona de casa, feita pela indústria têxtil, química. Todo mundo que trabalha é responsável pelo crescimento do PIB. Olha, então, quando esse PIB cresce, o que você tem que fazer? Distribuí-lo para 203 milhões de pessoas que moram nesse país. É simples assim. Não tem nada fora do normal. É apenas dar a chance das pessoas participarem do crescimento econômico do país. É por isso que eu vou continuar aumentando o mínimo. É por isso que eu vou continuar, sabe, e vou até o final do meu mandato. Quem ganha até R$5.000 não vai pagar imposto de renda. Porque esse país é muito engraçado. A gente não consegue mudar as coisas com a rapidez que a gente quer. Mas você veja, você é trabalhadora, chega no final do ano, você recebe uma participação no lucro das empresas. Aí quando você recebe a participação no lucro, vem o fisco e te toma 27%. Aí a Petrobras acaba de pagar 45 bilhões de reais de dividendo para os acionistas minoritários e ninguém paga um centavo de imposto de renda. É normal? É justo? Tem que ser assim? Não pode ser assim. Então nós temos que ir criando condições de fazer as mudanças necessárias para equilibrar um pouco o jogo.